Então, pessoal, vamos iniciando aqui abrindo o nosso movimento 4 da prática de trabalho docente, agora hoje com as turmas unificadas. O professor Williams não pôde participar, não pôde participar essa semana, porque acabou tendo alguns problemas pessoais e outras tarefas pendentes, mas por muita sorte nossa, a gente já estava naquela organização dos conteúdos simétricos, né? Então a gente combinou e já construiu juntos esse programa, né? Então não há nada não há um prejuízo nesse sentido, e na semana que vem, na próxima semana, ele estará de volta aí com as turmas. Pessoal, hoje abrimos o quarto movimento, e o quarto movimento, o tema é plano de aula, planejamento de aulas nas ciências sociais. Vamos falar um pouco sobre o que é um plano de aula para o ensino de sociologia, mas assim, por onde começar, quais são... Hoje a ideia não é nem muito falar das partes técnicas de um plano de aula, que eu imagino que vocês já têm essa discussão bem apropriada e bem trabalhada nas disciplinas curriculares aí da licenciatura, especialmente didática, né? Vocês já devem ter tomado contato com fundamentos pedagógicos para a construção de plano de aula. Se não tiveram, a gente vai fazer um momento especial para isso. Mas eu imagino que essa parte mais estrutural, que vale não só para sociologia, para ciências sociais, mas vale para todas as disciplinas, a gente vai passar por essa discussão, mas eu creio que a gente não fica preso nisso. Eu queria mais discutir com vocês assim, aspectos peculiares da nossa disciplina, da nossa ciência de referência em sua versão escolar, né, em sua recontextualização escolar, ou não propriamente escolar, né? Quando a gente pensa em como organizar um trabalho de ensino das ciências sociais, o que nós precisamos fazer nesse sentido, né? Quais são as questões fundamentais para essa discussão, né? E eu acho que uma pergunta legal para a gente desenvolver esse tema é justamente essa, né? Por onde começar um plano de aula? Qual que é o primeiro passo que a gente deve dar para começar um plano de aula de ensino de sociologia? Eu espero que, bem, primeira resposta a respeito disso, existe mais de uma resposta, né? Eu acho que não tem um caminho, assim, um ponto de partida em especial que a gente deve eleger e sair. Eu acho que a gente pode pensar em alguns pontos de partida, mas eu gosto de pensar que a trajetória que nós estamos fazendo nas práticas de trabalho docente, que passa lá da PTD1 por uma imersão em uma investigação na ideia de escola, no conceito de escola, na estrutura da escola, e isso junto com a observação que vocês fazem das práticas escolares, né, a observação da comunidade escolar, do entorno, das dinâmicas institucionais, da estrutura institucional, né, isso vai produzindo elementos que são extremamente importantes para saber por onde começar um plano de aula, né? Eu preciso, para saber onde começar um plano de aula, ou como começar um plano de aula, eu preciso saber onde é que, em que instituição, né, esse plano de aula está sendo pensado, ele vai ser trabalhado onde? Ele vai ser trabalhado na escola. E se ele vai ser trabalhado na escola, eu preciso ter noção do que é a escola. Mas não só isso, eu preciso também, além de conhecer as dinâmicas da estrutura de produção e de reprodução da escola, lembrando escola como a instituição que
formalmente organiza os trabalhos da educação, né, numa sociedade marcada pela divisão social do trabalho, né, não é essa ideia de escola, é uma ideia de escola muito específica, muito datada, muito localizada no tempo. Claro, hoje espalhada pelo mundo inteiro, mas assim, tem a ver com um tipo de organização social. É importante se saber isso. Nós, cientistas sociais, trabalhamos com isso na nossa formação em geral, mas qualquer pessoa que venha trabalhar na escola precisa ter esse conhecimento sociológico da ideia de escola. Seja um professor de química, um professor de física, para que ele saiba como começar o seu plano de aula, é importante ele ter essa noção também. Mas não só a escola, é importante também que o professor tenha domínio, tenha conhecimento, tenha como referência o currículo. E pelo currículo, nós estamos falando assim todo esse universo que se chama o currículo, né? Então, quando eu estou falando em currículo, eu estou falando desde lá da LDB, das diretrizes gerais da educação, até o próprio programa, ou o programa de aula o programa de unidade, o plano de ensino de cada um de nós, o projeto político-pedagógico da escola, as diretrizes curriculares regionais, locais, produzidas pelas secretarias que organizam, né, nos termos do Bernstein, as secretarias são agências contextualizadoras oficiais do conhecimento, né, do conhecimento escolar, dessa transição do conhecimento acadêmico ou do conhecimento científico para a organização disso em formas de disciplinas curriculares escolares. Isso passa por uma agência, isso passa por agentes, isso passa por uma discussão, uma seleção também dos conteúdos, dos temas. Quais são os temas, quais são as teorias, quais são os conceitos que estão associados às ciências sociais no currículo escolar? O que tem, quais são os conteúdos que estão nos livros didáticos? Tudo isso é uma discussão do currículo. Nós precisamos nos apropriar, nós precisamos conhecer isso para ter também uma boa ideia de onde começar. Além do currículo e da escola, é também preciso desenvolver, é importante desenvolver todo um conhecimento e um reconhecimento sobre o ofício docente, sobre a ideia do que é ser professor. E a isso, assim, tem diversas atividades, tem diversos caminhos, diversos temas, ou vamos dizer assim, objetivos, subobjetivos disso para a gente trabalhar, né? O ofício docente, ele passa desde os conhecimentos pedagógicos, né, desde os conhecimentos didáticos, até a ideia da filosofia do ensino, até esse momento que vocês, pela prática do estágio, vão tomar contato com os professores, vão conhecer, né, esse acompanhamento junto com os colegas professores, faz parte dessa aquisição desse hábitos docente que passa pelo processo de formação. Então, é conhecer o lugar do professor, é tomar contato com essa figura e incorporar esse papel dentro de uma estrutura social com uma função, com uma linha, né? Uma linha de atividade social específica. E além do conhecimento da escola, do currículo e a ideia do que é ser professor, quais são as características de ser um professor, é muito importante, é fundamental, na verdade, é indispensável que nós tenhamos uma noção de quem são nossos estudantes. Quem são aqueles que nós, para quem é dirigido, para quem qual que é o objetivo, né, do nosso plano de aula, se não é um plano para ser trabalhado, para ser realizado com estudantes. Então, assim, os estudantes vão fazer parte desse processo como sujeitos, objetos e coautores, tudo ao mesmo tempo. Então, assim, é muito importante que nós tenhamos conhecimento, nós desenvolvamos, assim, técnicas para saber, aí, assim, por isso a gente chama lá no movimento passado, a gente chamou Irapuã para discutir com vocês juventudes, né, agrupamentos juvenis, né, aqueles que estão nas escolas. Por isso, lá na prática 1, nós discutimos com vocês as diversas modalidades de ensino, né, as diversas modalidades educacionais que podem ter
estudantes do EJA, que podem ter estudantes em condição, estudantes indígenas, pode ter estudantes das mais variadas formas, né? Então é preciso reconhecer a variedade desta categoria social. Então, isso tudo, quando a gente vai pensar no nosso plano de aula, mediado por duas grandes áreas, né? Mediado por duas fontes primordiais de conhecimento para nós, a área da educação e as próprias ciências sociais. Elas é que vão fundamentar as nossas perguntas didático-pedagógicas e os nossos caminhos metodológicos e o que vai estruturar um plano de aula para nós. É muito importante também, pessoal, pensar assim que o plano de aula, todo plano de aula bem construído, ele é como se ele fosse assim a ponta, ou nessa imagem aqui, né, de uma pirâmide aberta, ela é a última etapa de um processo social maior, né? Nós ali, na construção do nosso plano de aula, nós estamos, é muito importante que ele esteja relacionado, né, se ele for bem construído, ele sempre vai estar relacionado a um plano de ensino. Então, qual que é o lugar do plano de aula dentro de um plano de ensino mais amplo, de um plano de ensino, assim, eu estou dizendo assim, quais são os conteúdos, quais são os temas, qual é a sequência, né, o currículo da tua própria disciplina, numa escala aí, numa sequência que tem alguma lógica de concatenação entre um conteúdo e outro, né, então o plano de aula ele responde a um plano de ensino. E esse plano de ensino, ele está também inscrito numa determinada área do saber, né? Ele faz parte, ele atende, aí assim, isso vai variar muito de professor para professor, vai variar muito de escola para escola, de situação, né? De qual que é o lugar que vocês estão produzindo o plano de aula, mas ele vai atender a um determinado currículo local, regional. Aqui a gente tem as diretrizes curriculares do estado do Ceará, e nós temos as diretrizes, as orientações nacionais, que são as nossas referências. A BNCC também, que a BNCC está aí transitando, né, nesse processo longo de implantação. Mas são as nossas referências curriculares que vão influenciar no nosso plano de ensino, porque esse plano de ensino está inscrito nessa discussão. Quando não mais diretamente ou mais amarrado a esse sistema oficial curricular, ele vai estar muito ligado à nossa ciência de referência, ao que há nas ciências sociais. Eu vou construir um plano de ensino pensando nas ciências sociais, porque essa é a minha formação, né? Vocês vão para a escola, vocês vão ensinar, vamos lá, vocês vão ensinar sobre Marx, sobre Weber, sobre Durkheim, ou vocês vão ensinar sobre desigualdades sociais, sobre cidades, sobre etnias, sobre relações sociais, socialização, sobre gênero, sobre diversidade cultural, sobre conflitos, enfim, sobre violência urbana, sobre políticas públicas, pensem no enorme universo de temas, de discussões, de pesquisas engendradas dentro das ciências sociais. E isso é a nossa ciência de referência. Os planos de ensino, eles estão ligados à ciência de referência, ou ao currículo oficial, e à ideia de disciplina escolar dessa ciência de referência. Não é exatamente a mesma coisa, né? Não são as ciências sociais que estão na escola imediatamente do modo como elas são construídas como campo de pesquisa ou como campo acadêmico. Mas nesse processo, elas estão assim influenciando o nosso plano de ensino. E para além disso, num conjunto mais amplo, é um pouco daquilo que a gente estava falando um pouco antes da aula começar, né?
nossos planos de ensino, nossas atividades, elas respondem a um projeto educacional. A um projeto educacional, e aí projeto educacional é resultado, projeto educacional nós já não estamos falando do nosso campo, da nossa área, do nosso grupo de pesquisadores, de professores, nós estamos falando de projeto político. Né? Quando a gente tem um projeto educacional, nós estamos falando de resultado de tensões e organizações e conflitos e consensos políticos, né? Dentro de uma sociedade democrática, de uma sociedade mais autoritária, nós temos projetos educacionais naquele sentido bem amplo, republicano do Durkheim, né? Da ideia de que uma sociedade com alta divisão do trabalho, ela precisa de projetos educacionais, ela precisa de um sistema educacional que dê direção à reprodução dessa sociedade, ou a produção de transformações nessa sociedade. Então, assim, quando a gente fala muito com vocês, né, nessas nossas discussões, que o nosso projeto educacional está em risco, né, o que está em risco? O que é posto em xeque nesse momento, né? Quais são as tensões? As tensões, elas remontam, não é a sociologia na educação básica que está em risco, porque quando a gente fala isso, assim, o que está em risco é a Constituição de 88, é o projeto de educação da nova república, né? É o projeto de educação manifesto lá na LDB, assinada pelo Darcy Ribeiro, pensada ali pelo Florestan Fernandes, pessoas extremamente importantes na construção desse projeto, né? Desse projeto que passava por diversos grupos sociais, né? E o projeto educacional, por sua vez, ele também atende a algo mais amplo ainda, que é o projeto de sociedade. Então, tudo isso, por sua vez, o projeto de sociedade também é um projeto em disputa, né? Um projeto sempre em disputa, no campo de disputa simbólica, né? No campo de disputa pela nomeação simbólica da realidade, no campo de disputa pelos reconhecimentos dos grupos, dos sujeitos que têm direito, que lutam pelo direito de dizer qual que é o projeto de sociedade. Passa por tudo isso. Então, assim, nós não estamos soltos na hora de fazer um plano. Então, toda essa viagem, né, pessoal, é para dizer assim que um plano de aula que a gente constrói aqui para dar uma aula dentro de uma escola, ele, por mais que pareça, né, uma coisa assim muito sui generis, muito única do seu professor, é um plano de aula que está relacionado a tudo isso. E vocês podem perceber nos planos de aula que já tiveram contato, nos que vocês mesmos produzem, que esses elementos estão presentes nos planos. Eles acabam ficando presentes por conta da forma como se constrói um plano de aula, das respostas que um plano de aula precisa dar para as perguntas que são feitas a ele, né? Então, a partir dessas respostas, a gente consegue identificar a que plano de ensino ele está relacionado, como é que ele está relacionado à disciplina, ao currículo, qual que é o projeto educacional que está ali por trás e qual que é o projeto de sociedade. Tudo bem, pessoal, até aqui? Deixa eu dar uma olhada em vocês aqui. Tranquilo? Bem, o que eu gostaria de falar para vocês sobre esses planos? Enfim, lembrando que nós temos como fundamento as ciências sociais e as próprias as próprias contribuições de toda a discussão nas ciências da educação. Então, nós temos, dentro do plano de aula, assim, duas frentes de discussão que vocês vão encontrar bem trabalhadas ali no texto que nós deixamos para vocês, da professora Ileise. Duas discussões bem importantes. Peraí, gente, eu perdi a tela aqui, deixa eu voltar. Que são os fundamentos e caminhos pedagógicos,
né? Então, por um lado, assim, do campo da educação, eu vou pegar toda uma discussão sobre as escolas, sobre a juventude, sobre os professores, e na hora de construir os planos de aula, eu vou me remeter aos caminhos e fundamentos pedagógicos que orientam esses planos. Então, seguindo aqui a ideia da Elise, de divisão desses principais caminhos, não são os únicos, né, mas principais caminhos ou fundamentos pedagógicos para a construção de um plano de aula, a tendência da discussão disso aqui no Brasil é dividi-los nesses dois grandes grupos aqui, que são os modelos mais presentes, né? A gente tem os modelos que são diretivos e os modelos não diretivos. O que é essa ideia de diretivo e não diretivo? Alguém chegou a ler o texto da Elise? Não sei, eu não precisava ler, porque a ideia é a gente inaugura o movimento e depois abre para vocês lerem, mas alguém já chegou a ler, ou alguém já teve contato com essa discussão de caminhos e fundamentos pedagógicos diretivos e não diretivos? Alguém saberia dizer o que significa isso? Estou abrindo o microfone. Não? Ok. Então vamos lá, pessoal. A ideia de fundamento pedagógico diretivo, assim, eu vou construir uma aula e eu tenho muito claro qual que é enfim, qual que é o objetivo do plano de aula, qual que é o tema do plano de aula, quem ensina e quem aprende. Quem dá o comando, quem vai fazer a explicação e quem vai, assim, receber ou trabalhar com isso, digamos, nas possibilidades, né? Então, assim, os papéis de quem passa a mensagem e quem vai receber e responder, em alguns casos é só receber, em outros vai receber, mas também responde, também constrói em cima da mensagem, são os caminhos diretivos. Então, digamos assim, o professor direciona o conteúdo, o professor indica, aponta, constrói. E a ideia de não diretivo é uma ideia, assim, mais planificada da relação professor e aluno, na qual o conhecimento, ora, é posto como centro da atividade, ora, o centro da atividade é o aluno. Então, assim, o foco é no aluno, no estudante, especialmente na expressão das competências que já são inatas, só precisam de um certo estímulo para que venham a ser trabalhadas. Então, existem concepções didático-pedagógicas diretivas e não diretivas, e existe, assim, eu acho que nem tanto se você isolar nos dois campinhos, existem aquelas que se aproximam, que têm elementos mais diretivos, elementos menos diretivos. Nos termos do Basil Bernstein, ele vai falar assim, que é possível medir isso nas diversas concepções pedagógicas, principalmente mais nas pedagogias que nós percebemos na prática do que nas pedagogias em teoria ali, né? Como é que aquilo funciona, como funciona mesmo no cotidiano da sala de aula. A gente consegue perceber isso a partir mesmo do grau de controle da mensagem, da mensagem pedagógica, ou no grau de controle do discurso pedagógico. Se esse controle está muito balanceado para o lado do professor, ele pende muito para o lado do professor, nós temos o que ele chama assim, de uma pedagogia visível. Aí a pedagogia visível para ele assim, é porque é muito explícito aqui quem é que está construindo, quem é que é o proprietário aí do conhecimento. Essa é uma ideia, assim, vamos dizer, assim, numa linguagem bem mais grosseira do que o Bernstein constrói, mas assim, o professor conhece, o aluno não conhece, e o professor vai ensinar o aluno, vai dizer o que é, e o aluno vai ter que acessar esse código, né? O aluno vai ter que aprender a reproduzir isso que o professor está falando. Então é muito aquela ideia da imitação, né? Do acesso ao código, do acesso a uma forma de se falar sobre um determinado conhecimento. Então, quando assim quando pende muito para esse lado, aí ele vai falar que o enquadramento do discurso é muito forte. Então, a gente tem uma pedagogia mais diretiva.
o que a Ilese chama aqui, né, tá puxando, ela está dizendo, olha, as pedagogias diretivas têm esse modelo cientificista, que a gente pode associar àquela ideia do Durkheim, né, de escola que ensina os conhecimentos elaborados da sociedade, né, a escola tem essa função. O modelo construtivista do Vygotsky, que, assim, aí do Vygotsky é o enquadramento mais forte, mas é um enquadramento mais forte que não sufoca o estudante, né, assim, há um direcionamento, há um encaminhamento do professor, há um maior controle do professor a respeito dos ritmos da produção desse ensino, mas os estudantes, nessa perspectiva construtivista vygotskiana, eles não devem se apropriar da forma como o professor expressa conteúdos. Os estudantes, eles podem se apropriar, eles podem produzir suas formas, na verdade, eles devem produzir suas formas, por isso eles constroem suas formas, e as suas formas passam a ser legítimas a partir do momento em que eles conseguem operar com as categorias conceituais de uma determinada ciência, de uma determinada disciplina. E essa forma de operar, ela é inovadora, ela não é necessariamente a mesma forma que o professor está fazendo, ela é diferente. E também tem essa perspectiva histórico-crítica do Saviani, que está, assim, em grande medida em diálogo com esse construtivismo vygotskiano, mas também nessa perspectiva do Saviani, para além dessa ideia da apropriação, não, da construção individual do conhecimento direcionado, essa construção, essa apropriação, ela pressupõe uma transformação na prática. Não é só uma transformação na cognição ou no acervo de conhecimentos, digamos assim. É uma transformação na prática, e uma transformação na prática que encaminha necessariamente para uma percepção não coletivista, uma percepção de classe, uma percepção crítica. E aí sim, por isso essa aproximação com o marxismo, né? Uma percepção do indivíduo na sociedade. Assim, digamos que todo trabalho escolar da perspectiva histórico-crítica, ele deve ser realizado no sentido de encaminhar para isso, seja numa disciplina de matemática, seja na sociologia. Os conhecimentos que vão sendo construídos e apropriados nesse processo, eles devem partir de uma prática social inicial reconhecidamente vamos lá, agora pegando um termo mais para o lado freiriano, assim, ainda ingênuo, vamos pensar assim, não é nulo, nunca é nulo aqui, na questão, nem no Saviani, nem no Vygotsky é nulo, sempre estamos falando de conhecimentos que já vêm com um acúmulo prévio do social, mas não estão elaborados para uma percepção conceitual da realidade, né, uma percepção mediada por ferramentas que ampliam, né, e ampliam aqui, no caso do Saviani, na perspectiva histórico-crítica, ampliam para uma percepção numa posição de classe, numa sociedade contraditória, numa sociedade, e essas ferramentas devem fornecer elementos para que os estudantes possam atuar na prática de modo transformador. E aí, do outro lado, nós temos fundamentos e caminhos pedagógicos, nos termos aqui da Ilese, não diretivos, ou nos termos do Bernstein, a gente pode pensar com enquadramento com fraco enquadramento do discurso pedagógico. Então, assim, quando o enquadramento é forte, o professor ele controla muito os ritmos. Quando ele é fraco, o professor tem menos controle sobre a situação e abre-se assim a possibilidade dos sujeitos construírem coletivamente ou construírem no diálogo, na ação, na prática, as formas pedagógicas possíveis. Então, uma grande linha nesse sentido é a perspectiva liberal pragmática, que tem assim como referência a filosofia pragmática, né, norte-americana, né, do Peirce, do John Dewey, né, e essa perspectiva ela dá muita atenção não às estruturas prévias que supostamente
influenciam o indivíduo, né, ou estão incorporadas num determinado indivíduo. Essa é uma perspectiva que tem o olhar muito atento para a ação, para a prática, né? Então, assim, é muito menos conteúdo prévio e muito mais assim, vamos aprender pela prática, né? Vamos aprender na interação. Então, o espaço da sala de aula, numa perspectiva liberal pragmática, é um espaço de criação, de criatividade dos estudantes, de deixar caminhar, né? Então, essas perspectivas liberais pragmáticas, elas acabam influenciando muito aquelas teorias lúdicas na educação, de que é importante, né, as crianças interagirem, brincar, né? E aí, nesse caminho, vem o construtivismo piagetiano. Né? No construtivismo piagetiano, a gente tem muito estimulada essa ideia de que os estudantes eles precisam dar vazão às suas competências que estão ali maturando, né? E para fazer isso é preciso de um espaço, de um estímulo, de um empurrão do professor, digamos assim, ou de uma motivação do professor, e a escola precisa ser esse ambiente motivador, né? Esse ambiente que instiga a curiosidade e instiga essa postura, que pode ser uma postura que vai aos poucos ganhando as ferramentas da criação propriamente científica, né, quando temos as ciências de referência. E o Piaget, ele também tem todo um estudo de como que isso tem uma época certa a se fazer, né? Tem as fases das idades das crianças. O Piaget está muito preocupado também com a maturação dos elementos mais psíquicos, né? Das construções, né? Então tem uma idade certa para você, tem uma fase, né? Tem uma organização do que você deve estimular, por exemplo, você trabalha com alfabetização até uma determinada idade, depois você trabalha com conceitos, até os 8 anos, lá você não consegue fazer certas operações mais abstratas, aí depois você pode fazer essas operações mais abstratas, então tem toda uma... É uma literatura muito interessante de se acessar e começar a pensar, e de repente pensar quais são as nossas fases no conhecimento das ciências sociais, né? E entre as não diretivas tem também a perspectiva da escola nova, né, que a Ilese chama atenção no texto dela. A escola nova, sobremaneira influenciada pelo John Dewey, né, uma versão da filosofia liberal pragmática reconstruída. E eu já comentei com vocês, né, vocês lembram lá na época da aula presencial, como eu falei para vocês do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova de 32, e depois retomado em 54, sempre foi uma força, né, o movimento escola novista em disputa, assim, né, um discurso que sempre disputou um espaço na organização da educação nacional. E aí nós temos uma versão recontextualizada para cá, assim, bem sobrescrita pelo Lourenço Filho, pelo Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. Sendo que o Fernando de Azevedo e o Anísio Teixeira, eles têm também, assim, o Fernando de Azevedo, a gente vê pelos manuais dele, assim, um flerte muito grande com uma perspectiva cientificista, um modelo mais tradicional de se fazer a organização da uma pedagogia escolar, e o Anísio Teixeira depois também experimenta outros modelos, assim, digamos que na ideia de escola-parque lá na Bahia, ele vai construir um processo assim muito muito rico, que se alimenta também das pedagogias vigotskianas, né? E assim, tem diálogos bem abertos. Mas naquele momento, e no discurso mais hegemônico da escola nova, né, a perspectiva da escola nova é uma perspectiva que se apropriava dessas ideias não diretivas do liberalismo norte-americano. Ok, gente, tudo bem com essa discussão aqui? Passamos muito rápido. Querem fazer algum comentário? Vamos dar sequência. Tá dando para acompanhar? Ok. Bem, além, então,
dos fundamentos pedagógicos que a gente deve ter em mente, assim, qual que são as referências que nós estamos nos relacionando, é muito importante pensarmos na ideia de assim, quais são as nossas categorias dentro das ciências sociais que podem fundamentar os nossos planos de ensino, nossos planos de aula. E aí, uma lembrança que a Ileise traz para... Peraí. Uma lembrança que a Ileise traz para a nossa... Uma lembrança que a Ileise traz para a nossa discussão aqui são as noções de imaginação sociológica, baseada no Wright-Mills, e a ideia de raciocínio sociológico do Passeron. E assim, o que caracteriza isso, né? O que é essa ideia de se construir? Então, assim, se a gente vai pensar, bem, nós estamos ensinando ciências sociais nas escolas, então nós temos procedimentos que são próprios das ciências sociais, e é através deles que nós podemos desenvolver a nossa disciplina. Nós vamos nos alimentar de determinados fundamentos pedagógicos e pensá-las nessa chave, mas nós temos as nossas características próprias, né? O que se propõe, o que é fazer a imaginação sociológica, o que é caminhar. Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Vocês lembram, vocês já leram o Wright-Mills, a imaginação sociológica no Wright-Mills? O que é, gente, imaginar sociologicamente? O que é essa característica de estar imaginando sociologicamente? Agora eu quero um voluntário para falar. Vamos ver essa semana um negócio que eu achei muito engraçado. As aulas remotas, elas parecem sessão espíritas. Tem alguém aí? Se manifeste, por favor. Então, alguém poderia falar sobre a imaginação? O que você que vai falar compreende como imaginação sociológica? É meio que um processo de você estar o tempo todo observando ali aquela realidade ou de uma forma crítica ou de uma forma que você busque o tempo todo traçar conexões, tentar perceber o porquê das ações dos indivíduos, quais os seus fins, quais os meios que ele vai buscar para fazer aquilo, os mecanismos que ele usa. No geral, seria isso. Pelo menos a forma que eu penso. Muito bom, Diego. Mais alguém? Para além dessa ideia de imaginação sociológica, assim, o ofício do cientista social, da sociologia, daquele que conhece, o que é isso? E isso que o Diego falou, nossa, perfeito, o Wright-Mills, ele realmente, ele constrói essa discussão nesse sentido. Assim, é um olhar, né? É um jeito de olhar, um jeito de agir em relação à sociedade, né? O sociólogo, o Wright-Mills, ele compara muito, né? Ele faz essa o tempo inteiro assim essa discussão relacionando tem também o Richard Sennett, né, que fala do artífice, mas o Mills, ele fala, né, dessa ideia do ofício. Agora é muito diferente do Perrenu, o ofício como algo que você exercita e você liga, né? Vocês têm muito isso, né? Vocês estão aí concluindo o curso de Ciências Sociais e tem hora, né? Eu já vi muito isso acontecer, né? Conosco, assim, em conversas. Tem hora, assim, que chega na mesa do bar, ou chega na reunião da família, ou chega na reunião com os amigos e a gente pensa, nossa, eu queria desligar a chave do cientista social aqui para não problematizar, né?
nós problematizamos, mas mais do que isso, né? Eu acho que mais do que só problematizar é muito na linha do que o Diego falou, do que o Wright Mills constrói. Nós problematizamos e o cientista social a todo tempo ele quer registrar, organizar esse conhecimento registrado, associá-lo aos conceitos e às teorias produzidas dos 150, 200 anos aí de acúmulo do conhecimento das ciências sociais nas diversas matrizes teóricas, para produzir respostas que não são respostas imediatas, né? É todo esse processo, né? São diversos processos de acessar, né? O cientista social, ele o tempo inteiro quer acessar aquele fenômeno que ele observa aos caminhos teórico-metodológicos das ciências sociais e aos caminhos empíricos, as correlações empíricas com as produções de pesquisas das ciências sociais. Então, é muito disso que é o fazer, né, do cotidiano. E o Passeron vai muito nessa linha também, no seu livro, né, o raciocínio sociológico, o ofício do sociólogo, né, ele discute muito como que nós vamos produzindo uma espécie de hábitos próprios, aí no diálogo com o seu colega Bourdieu, né, hábitos que é o hábitos do cientista social que passa a ter isso como ofício. E aí soma-se a nós a perspectiva de unificar esse hábitos do cientista social, que tem essa ideia de sempre questionar qual que é a correlação do indivíduo com a sociedade, daquele fenômeno que está afetando determinados indivíduos, ou que está sendo produzido ali, ou relacionado com aqueles indivíduos, com o contexto social, né, com a sociedade em ideia mais ampla, né, fazer esse trânsito sempre, né, questionar quais são os caminhos, né, por que isso está acontecendo, quais são as razões sociais, quais são os fenômenos sociais que levam aquilo a acontecer. Então o Passeron, ele tem o Passeron, o Mills, né, e todos nós que pensamos sobre esse nosso ofício, passamos por esse tipo de correlação. E aí pensar, nós juntamos essas questões com as questões dos professores, e como ensinar isso, né? Quais são os caminhos para se ensinar esse modo de se relacionar com a realidade? Ou parte disso, né? Vai depender muito daquela pirâmide, né, que nós fizemos antes ali para tratar ao que se relaciona o nosso plano de aula, né? E aí tem a ver com a nossa concepção. Qual que foi a concepção que nós construímos da nossa relação com o saber? Nós, professores, qual que é a nossa? Antes da gente construir uma relação, ou propor uma relação dos nossos alunos com saberes sociológicos, talvez seja importante nós questionarmos qual que é a nossa relação com os saberes das ciências sociais, com os saberes da nossa ciência de referência, como cada um de nós nos construímos enquanto cientistas sociais. Então, isso é muito legal. A Ilese, então, ela diz que nós precisamos pensar no nosso plano de aula, no nosso plano de ensino. Quando a gente chega na escola, a gente tem que reunir esses pressupostos teóricos e metodológicos para o ensino de sociologia, reunir esses aspectos pedagógicos, né, o conhecimento desses aspectos pedagógicos e o direcionamento a partir de uma determinada perspectiva, mas eles devem ser reunidos com os pressupostos teóricos e metodológicos da nossa área, né, que devem ser buscados no acúmulo da elaboração da própria ciência, da própria sociologia, nesses 150 anos aí de pesquisa e desenvolvimento da sociologia. E assim, o que caracteriza isso, né? O que caracteriza a sociologia? O Florestan Fernandes, ele fala que a sociologia, ela se organiza cientificamente a partir do princípio de que as manifestações da vida social possuem uma ordem própria, que a estabilidade, a diferenciação e a integração dessa ordem, elas se produzem através dos processos sociais. Sim, isso caracteriza a nossa área. Então, façamos as perguntas sobre os nossos planos de aula, vamos produzir nossos planos de aula para responder essas perguntas. E assim, pessoal, nós temos
quando vamos construir, agora vamos passar para um outro momento, para um momento mais prático vamos construir um plano de aula agora, vamos elaborar um plano de aula. Deixa eu streamar de novo aqui. Vamos elaborar um plano de aula. Opa, aqui. Vamos elaborar um plano de aula e vamos fazer um caminho para ele. Então, assim, nós temos, de modo geral, e essa é uma discussão que foi puxada lá atrás, quando veio da implantação da sociologia no ensino médio, desde o momento desde as primeiras tentativas lá, quando saiu o LDB, até as diretrizes, quando consideravam sociologia um conhecimento transversal, agora querendo voltar nessa discussão de deixar a sociologia transversal, até o parecer em defesa da disciplina de sociologia como obrigatória, toda essa discussão, quando nós fomos reorganizando o conhecimento da sociologia para sua versão disciplinar, sempre foi balizada pelas possibilidades de como se construir um plano de ensino de sociologia, um plano de aula de sociologia, tendo como referência a ideia de temas. Então, assim, uma aula baseada no tema, a sociologia baseada em teorias ou em conceitos. Vocês vão encontrar essa discussão muito bem caracterizada e pontuada, e ela vai em diretrizes estaduais, no ensino médio, nas orientações curriculares nacionais de 2008. Até hoje é o documento de referência da sociologia, visto que a gente não tem ainda na base nacional, na BNCC, uma resposta, né, um conjunto íntegro aí nacional para o ensino de sociologia preparado, né? Ali você só tem pequenos tópicos. Então, assim, a discussão ia muito nesse sentido, ou nós organizamos a disciplina pelos temas, ou nós organizamos as disciplinas pelas teorias, ou organizamos as disciplinas pelos conceitos. Vamos falar um pouco. As disciplinas organizadas por temas, o que seria isso? O que seria um tema? Um tema pode ser a Covid-19, pronto, Covid-19, pandemia é um tema. A pandemia também não é um conceito das ciências sociais. A pandemia é um tema, e esse tema ele pode ser discutido de diversas formas. Ele pode ser discutido com recursos mais ou menos teóricos, mais ou menos conceituais, pode ser discutido, eu posso lançar um filme, posso fazer um debate, posso fazer diversas abordagens temáticas, né? Então, os temas, eles podem estar mais ou menos próximos de uma estrutura curricular prévia, eles podem estar mais ou menos próximos da nossa ciência de referência. O tema, ele tem algumas vantagens. Uma vantagem de se trabalhar com um tema, é que o tema pode ser muito atrativo, ele pode ser muito contemporâneo. Eu quero discutir alguma coisa que está acontecendo agora na escola. Eu estou lá, vocês... Em tese, agora vocês estariam fazendo as observações com os jovens, né, com as turmas que vocês realizariam as suas aulas. Então, vocês estão lá fazendo uma observação e vocês descobriram que a desigualdade de gênero é uma questão para uma determinada turma. Então, a partir disso, vocês podem mobilizar e construir um tema sobre isso, né, desigualdade de gênero entre adolescentes. Pronto. E aí vocês têm essa possibilidade. O tema, ele é muito maleável, ele é atrativo, ele pode ser muito contemporâneo. E tem uma outra vantagem. Um tema, nós mais facilmente construímos o tema em diálogo interdisciplinar. Você pode ter uma experiência, teve uma escola que eu acompanhei, que teve uma experiência de produção de um tema que era para ser discutido em todas as disciplinas. Na época, o tema foi o pão. O pão. Então, o pão era objeto de discussão na biologia, na química, na matemática, na física e na sociologia também. Então, os professores tinham que se virar para construir uma organização da disciplina a partir
nesse caso é uma temática, né? Quando a gente fala temática, é um tema que desencadeia diversos outros subtemas, né? Então o pão era a temática, e aí isso possibilitava a construção de um diálogo muito interdisciplinar. Então você pode eleger como o objeto, ou como o caminho central da tua disciplina, o foco do teu plano de aula, o tema. Mas o tema também tem problema. O tema ele pode acabar sendo superficial, o tema ele pode estar mal estruturado dentro de uma organização, de um plano de ensino, né? Ele pode ser muito polifônico a tua organização de ensino se você ficar construindo ele só por temas, né? Os temas, a tendência de um tema é ele se encerrar em si mesmo, né? Assim, se você trabalha bem trabalhado um tema, a ideia é que ele assim, que ele comece, que ele encerre, mesmo que assim não feche o tema, mas que no fim dele ele abre para outros temas, mas assim, ou finalize com questões, com problemas, mas o tema ele pode ficar meio solto no processo todo, se a gente não tiver cuidado com a organização e cuidado com a aproximação com a disciplina, e a tendência também de que o tema pode ser tratado assim, pode ser superficial, ou se nós ficarmos também muito preocupados em o tempo inteiro atender as demandas do tema contemporâneo. Essa semana, qual que é o tema? O tema essa semana é a conferência da ONU, as conversas dos presidentes lá na Assembleia Geral da ONU. A semana que vem já não é isso, a semana retrasada era o Covid, semana retrasada, a outra era cancelamento de fulano, ou então, enfim, o tema ele tem esses riscos, né, da gente também trabalhar num tema, um tema atrás do outro, assim, e ficar muito na superficialidade. A perspectiva teórica, ela tem como vantagens, vamos dizer assim, se eu trabalhar, quando eu estou falando assim, eu vou construir a aula aqui na teoria, eu vou dar uma aula sobre Marx, sobre Weber, sobre Durkheim, eu vou dar uma aula sobre o positivismo. Então, assim, a vantagem assim, é esse acesso mais direto às fontes, esse acesso às perguntas fundamentais dos autores, aos procedimentos dos autores, às metodologias dos autores. Então, isso pode ser muito bom, mas também isso pode nos levar a uma concepção muito academicista da disciplina. Isso é uma grande crítica ao ensino de sociologia nas escolas e ao próprio ensino de sociologia nas graduações, né? Uma ideia muito, assim, passa-se como se fosse uma história das ideias da ciência, uma história das ciências sociais, né? História das correntes, das matrizes, e esse academicismo ele pode se encerrar, ele pode acabar formando assim nossos dialetos próprios, né, nossas conversas muito restritas à própria área, né, nós estamos assim, os nossos clubes, né, as nossas filiações, né, a turma marxista, não, a turma weberiana, não, aqueles ali, e assim, fica uma coisa muito endógena, né, muito fechada, a disciplina acaba ficando, aí de novo, usando o apoio do Bernstein, né, ela acaba se fechando na sua redoma ali, e ela fica com as fronteiras muito fechadas, e nós perdemos a possibilidade de dialogar com os temas contemporâneos, com os problemas da própria realidade social. Quer dizer, a gente dialoga, mas a gente dialoga para dentro, com os iniciados. Isso é um problema. Por outro lado, pode também ser uma vantagem trabalhar muito bem uma teoria para acessar os caminhos metodológicos dos autores, né, e poder usar. Então, é sempre os dois lados. E o modo conceitual. A ênfase nos conceitos, a gente pode, assim, pensar que, bem, o centro da atividade do plano de aula é um determinado conceito. Então, vou trabalhar o conceito de, vamos lá, socialização. Eu quero, e assim, eu posso desenvolver isso de vários modos. Eu posso mobilizar temas, eu posso mobilizar teorias para desenvolver conceitos, né? E eu posso também trabalhar com o conceito na sua definição e na sua aplicação. Me parece, eu defendo muito essa linha de pensamento, que
essas limitações de qualquer uma das abordagens, por exemplo, o conceito ele também vai ter suas limitações, né? Pode, muito parecido com as teorias, a discussão conceitual ela pode ficar muito endógena, né? A cadeia de conceitos próprios das ciências sociais, mas enfim, se for bem ensinado, o conceito ele deve um conceito bem apreendido, bem mobilizado, ele deve ser capaz de, o aluno, utilizando o conceito, ele deve ser capaz de enxergar para além da própria disciplina, né? Reconhecer o conceito fora da disciplina. Isso é uma prova de que aquele conceito está bem, olha, nossa, estou percebendo aqui, luta de classe isso aqui, hein? Então, aí a coisa está funcionando. Então, a chance dele ser endógeno, né, ficar ali muito fechadinho, ela é um pouco menor que as teorias, mas também pode virar um dialeto, né? Pode virar uma coisa assim, estou ali partilhando e conversando só com aqueles que estão iniciados na ideia, né? O conceito ele precisa ser mais forte nesse sentido, né, na construção. Mas o risco maior do conceito, mais do que ficar endógeno, o risco dele ser ensinado descontextualizado, né, dele não estar relacionado com um tempo, com uma teoria, com um determinado conjunto de relações que influenciam naquele conceito. Então, também tem que ficar atento a isso quando nós vamos trabalhar com a definição de um conceito em sala de aula, para que essas coisas não se percam, né? E me parece que os limites de cada uma dessas abordagens, eles podem ser enfrentados ou superados sempre que nós levamos para trabalhar com os objetos de ensino, com as nossas finalidades, nós levamos atividades práticas, atividades que mobilizam a produção do conhecimento com os alunos, né? Aí fazendo puxando um pouco dos construtivismos aí, tanto de Vygotsky quanto de Piaget, né? Então a gente consegue superar essas discussões quando nós trazemos aí, então toda a discussão sobre as atividades que mobilizam, aquilo muito que vocês estão fazendo nas oficinas de ensino, e estão propondo nas oficinas de ensino, né? Esses deslocamentos pedagógicos em sala de aula que mobilizam atividades práticas. Nessa perspectiva de trabalhar as disciplinas no modo conceitual, eu fiz questão aqui de trazer para vocês essa referência do Michael Young, que é um sociólogo da educação britânico, e ele tem uma discussão curricular, e ele tem um texto que ele fala muito em defesa da disciplina escolar organizada assim, predominantemente através dos seus conceitos. E ele faz essa defesa dizendo isso, né? Ele diz assim, que as escolas são lugares onde o mundo é tratado como objeto de pensamento, e não como um lugar de experiência. Disciplinas como história, geografia e física são as ferramentas que os professores têm para ajudar os alunos a passarem da experiência ao que o psicólogo russo Vygotsky se referiu como formas mais elevadas de pensamento. As disciplinas reúnem objetos de pensamento como conjuntos de conceitos sistematicamente relacionados. Então, assim, o Jung propõe que a gente pode pensar, a gente pode organizar as disciplinas como esses conceitos que estão sistematicamente relacionados. Então voltando lá, né, quando a gente pensa num plano de aula, esse plano de aula, ele tá localizado, esse plano de aula, ele está localizado em algum ponto num plano de ensino. Esse plano de ensino, ele pode muito bem ter sido estruturado, o professor que tem o domínio do mapa das ciências sociais, ele vai conseguir fazer isso, vocês vão conseguir fazer isso tranquilamente, numa ordem lógica de conceitos, numa estrutura lógica de conceitos. Qual conceito leva para o próximo conceito no seu desenvolvimento próprio? E isso, para o Jung, vai ser fundamental para que se entenda a organização da estrutura de uma disciplina. Então, eu queria pensar com vocês, por exemplo, um exemplo aqui de breve de encadeamento lógico de conceitos estruturantes para o ensino de sociologia ou de ciências sociais no ensino médio. Assim, se a gente fosse construir um plano de ensino com ênfase conceitual, como é que poderia ser isso? Aqui, ó, seguindo aquela estrutura de mapa mental,
vamos dizer assim, nessa estrutura, eu penso que se eu posso começar um plano de ensino, vocês já leram aquele texto do Peter e da Brigitte Berger, né? Sobre a socialização, sobre instituição social. Talvez, se eu começasse por aqui, eu trabalharia com o conceito de socialização. O conceito de socialização, ele pede o conceito de instituição social para ser o próximo trabalhado. Instituição social, eu teria família, escola, religião. Poderia trabalhar com esses conceitos. Isso aqui no DNA das aulas, assim, por dizer assim, no código implícito das aulas. Claro que as aulas podem ser, aí sim, eu quero chegar no conceito de socialização, eu quero mobilizar e trabalhar esse conceito, mas eu posso fazer isso assim com toda uma interface, com uma discussão temática, com a mobilização de teorias diferentes, com discussões mais interdisciplinares, menos, enfim. Mas aí eu tenho aqui um caminho. Eu tenho um caminho de aulas aqui. Depois, terminada essa discussão da religião, eu passo aqui para a cultura. E aí, cultura, eu abro os ramos dela, né? Eu vou discutir alteridade, vou discutir etnocentrismo, quero trabalhar com esses conceitos, indústria cultural, cultura de massa, relativismo, e por aí vai. Então, assim, é possível pensar numa disciplina como uma matriz de conceitos encadeados nessa perspectiva do Young. Vocês acham que é possível também fazer isso com teorias ou com temas? Acho que com teoria é um pouco complicado, porque, em geral, as teorias elas sempre estão se degladiando, por assim dizer. Uma, muitas vezes, vem sempre em resposta à outra. Aí, por onde começar, né? Aí, o problema seria esse. E por onde começar já implica também assim, numa tomada de posição muito firme, né, quais são as possibilidades, né, quais são os limites, né. Realmente, eu acho, eu não acho que seja impossível, e isso, na verdade, não só não é impossível, como isso vem sendo feito, né, a gente tem muita organização de currículo que é muito a história da sociologia, vamos falar assim. Tem um dos livros que é muito assim, né? Ele vai acompanhando o desenvolvimento das teorias, e esse desenvolvimento das teorias, ele é muito relacionado com os conflitos políticos e com os conflitos no nosso próprio campo, né? Para o ensino médio, para a disciplina, claro que nós não vamos abrir mão em nenhum momento acho que isso é viável nem saudável de se fazer com a nossa disciplina, abrir mão da perspectiva crítica e autocrítica das ciências sociais, né? Isso é uma característica nossa, muito clara. Mas para o ensino médio, e para nós mesmo aqui na graduação, a gente não pode sobrepor essa autocrítica a ponto dela ser autofágica, vamos dizer assim, né? Ela destruir uma estrutura, as possíveis estruturas lógicas das ciências sociais. E no ensino médio a gente o estudante ele tem, apesar dos problemas, né, do engavetamento das disciplinas, né, da forma fragmentada como elas são construídas, os estudantes têm na química, na física, na biologia, na matemática, a possibilidade de de construir uma identidade da disciplina, e essa identidade passa muito pelo encadeamento lógico da disciplina. E aí uma coisa que sempre nos incomodou muito, né, nós pensamos o ensino de sociologia nós temos isso? Nós temos essa identidade? Porque assim, a gente só pode dar o que a gente tem, né? A gente não pode dar o que não tem. E nós temos uma identidade disciplinar, estruturada para poder trabalhar com ela no ensino médio? O que vocês acham que a gente tem, pessoal? Eu quero participação. Vou até parar a telinha, eu vou até fechar a telinha aqui. Vocês acham que a gente tem esse tipo de identidade? Ou acham que a gente pode defender isso, levar isso para a escola?
Professor, Pois não. eu perdi a pergunta no meio, pode repetir? Assim, as outras disciplinas oferecem para os estudantes a possibilidade deles, ao fim do processo, reconhecerem a identidade das disciplinas, e essa identidade ela é muito baseada numa estrutura que, assim, olha, eu sei que tem um desenvolvimento lá da física mecânica para a física eletromagnética e depois quântica, né? E isso tem eu preciso, há um reconhecimento do que é preciso, do que é necessário se conhecer antes para poder conhecer depois nessas disciplinas. Tem caminhos assim, né? Até a própria história tem isso, né? Vocês acham que nós temos na sociologia condições de fazer isso, de dar para os alunos uma identidade estruturada da nossa disciplina? Fala, Val. Por favor. Não, eu acho que sim, mas que também depende do modo de dar aula de cada um. Por exemplo, um professor que tem mais aptidão pela ciência política, ele vai estruturar a disciplina de uma forma que esteja mais focada no que ele pode, como é que eu posso dizer, pode direcionar melhor. Ou, ao mesmo tempo, um professor que tem mais aptidão para antropologia, ele pode estruturar a disciplina de uma forma que direcione para tal caminho. Então, eu acho que a sociologia, ela permite que a gente tenha essa liberdade maior do que em outras disciplinas, mais duras, por assim dizer. Acho que ela proporciona uma melhor fluidez. Sim, né? Eu tento concordar com você e até assim dizer que essa é uma marca nossa que até nos distingue das demais, né? Essa possível fluidez. Mas ainda assim a gente precisa partilhar com os colegas, né, alguns elementos que são estruturantes. Eu gosto muito da forma como a Simone ela entende a sociologia, assim, como a sociologia, como a ciência como tal, deve ser levada para a escola. Ela defende, né, Valdeci, que a sociologia ela deve ser levada, aí sim, cada professor vai ter uma maior afinidade nós somos muito plurais nas nossas possibilidades de formação, e assim, a gente vai ter acesso a muitos recursos, são recursos diferentes. E claro que o teu olho vai brilhar com uma determinada teoria ou com um determinado conceito, e isso é o que você pode partilhar. Voltando àquela ideia, né? A gente pode dar o que a gente tem, a gente não dá o que não tem. Então, Valdeci, mas tem algo que todos nós temos, e aí eu concordo muito com a Simone quando ela fala isso, que é essa ideia da ciência, da sociologia na sua radicalidade enquanto ciência. Essa que é a radicalidade que deve ser levada para a escola. Ela diz assim que essa radicalidade é a crítica e aquilo que o Diego estava falando em relação ao Wright Mills, a inteligibilidade dos comportamentos, dos sentimentos e dos pensamentos dos indivíduos em relação ao todo social. Isso a gente faz por diversos caminhos teóricos, mas isso só nós fazemos nas ciências sociais com esse procedimento, com a cara das ciências sociais, né, com a organização conceitual e empírica das ciências sociais, né. Ela diz assim que a disciplina de sociologia lá no ensino médio, ela não é uma disciplina onde os alunos devem simplesmente expor e compartilhar ou confrontar a opinião. Isso é um perigo para nós, né? Levar a disciplina lá, virar um debate de opinião, né? Mas a tua opinião, a minha opinião, qual que é a sua opinião sobre a violência urbana? Isso é um problema para nós. É muito mais do que isso que a gente faz, né? A disciplina na escola é um lugar de desconstrução de opiniões. E é um processo de construção de novos olhares que surgem desses nexos entre esses fenômenos isolados, né? É um lugar para se formular indagações sobre essa relação indivíduo e sociedade, para desenvolver esses métodos que são os nossos métodos introdutórios de pesquisa. Então, se a gente volta lá para as perguntas da imaginação sociológica, do raciocínio sociológico, talvez isso a gente possa fazer em comum. E aí eu acho que um dos caminhos possíveis é uma organização estruturada de conceitos.
ou talvez de teoria, mas aí eu concordo com você, se a gente for fazer isso por teorias, a gente pode cair na história das ideias, história das teorias sociológicas. Isso é o que a gente faz lá nos primeiros anos da graduação. E aí fazer o que a gente faz nos primeiros anos da graduação no ensino médio, o resultado pode ser bem frustrante, né? Bem frustrante. Bem, caminhando aqui para o nosso final desse momento introdutório sobre planos de aula, o que deve constar num plano de aula? Assim, vocês vão ver, eu e o Williams vamos deixar para vocês alguns modelos de plano de aula, para qual vocês, assim, para vocês terem umas referências para se inspirarem para a construção dos próprios planos, mas vocês vão perceber que existem formas e formas de se produzir um plano de aula, não tem receita de bolo, né? Não tem assim uma estrutura básica que, esse aqui é o plano certo, esse aqui é o plano, não, esse plano está errado desse jeito que você fez. Mas todos eles, quando bem feitos, independente da perspectiva pedagógica ou do caminho, né? Se é teórico, se é temático, se é conceitual, todos eles precisam responder, pelo menos, eu acredito que essas perguntas. Se eu olhar para o plano de aula, ele precisa te dizer isso. Para quem esse plano se dirige? Né? E quando eu pergunto para quem ele se dirige, do que eu estou falando? Estou falando dos estudantes, estou falando dos jovens, estou falando de uma determinada escola, de um determinado momento, numa determinada situação. O que eu já sei sobre isso? O que eu já sei sobre os meus estudantes? O que eu já sei sobre a minha escola? Então, todo aquele processo, né? Por onde eu vou começar um plano de aula? Vou começar reconhecendo isso, né? E no plano de aula isso tem que estar expresso. Aí agora claro, essa aqui é a objetificação dessa discussão toda. Estou transformando isso aqui num plano que eu tenho como mostrar. E nesse plano ele precisa estar me dizendo para quem que ele se dirige. Se dirige aos alunos do segundo ano do César Caus, né? Enfim, se dirige a estudantes do ensino técnico, do profissionalizante, do mestrado, do doutorado, enfim, o plano ele tem que dizer para quem que é, e nesse dizer para quem que é importante que o professor saiba o que esperar desse público, né, desse grupo de sujeitos que vão participar do processo. Aí, tendo como referência, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica, além de dizer a quem se dirige o plano, eu preciso ter uma ideia de que prática social, de que fundo social de conhecimento esse grupo ao qual eu estou construindo o plano de aula, ele possui, né? Qual é o tema da minha aula? Qual é o objeto de conhecimento da minha aula? O objeto específico de conhecimento da minha aula? Né? O que é isso, né? Qual que é o nome da minha aula? Minha aula tem que ter um nome, um plano de aula tem que ter um nome. Então aqui vocês vão dar, o tema é o nome dessa aula. Quais são os conteúdos, quais são os subtemas que estão relacionados a esse tema? Quais são os passos, né? O que eu preciso quais são as dimensões, quando eu falo assim, quais são os conteúdos desse tema, quais são as dimensões desse tema, em termos políticos, em termos históricos, em termo sociológico, propriamente dito, né? Então, assim, o tema ele tem dimensões, e quando eu tenho essas dimensões diferentes, eu vou saber quais são os conteúdos relacionados a esse tema. Tudo bem, pessoal? Dá para entender a diferença aqui entre os conteúdos e o tema? Qual é a pergunta que essa aula responde? Isso pode aparecer de diversas formas. Pode aparecer como problematização, isso pode aparecer como problema-chave, isso pode aparecer como, enfim, a questão, né, da aula. Enfim, toda aula ela responde a uma pergunta. Qual que é a pergunta dessa nossa aula aqui? Qual que é o problema dessa nossa aula? Alguém?
Eu preciso saber se vocês sabem qual que é o problema dessa aula, para saber se essa aula teve um problema da sua execução. Alguém pode me dizer se identificou qual que é o problema, qual que é a pergunta dessa aula? Como elaborar um plano de aula? Glória a Deus. Essa é a pergunta. Como elaborar um plano de aula pensando no ensino de sociologia, né? Ela é uma aula com um objeto de conhecimento mais específico. Claro que a gente passa por esse macro tema, mas a gente tem um tema mais específico. Vamos pensar na peculiaridade. Muito obrigado, Diego. Aí eu posso dizer lá no final desse plano de aula, quando apresentar para vocês, que durante a prática, pelo menos um aluno reconheceu aí do que se tratava. Qual que era o problema, qual que era a pergunta. Qual problema inicia ou encerra? Porque assim, o lugar do problema aí vai variar muito de plano de aula para plano de aula. Na pedagogia histórico-crítica, na didática do Gasparin, porque o Gasparin, um dos textos que está lá disponível para vocês, é a didática para uma pedagogia histórico-crítica. Então, o Gasparin, ele vai dizer assim, olha, o problema da aula, ele tem um lugar, o problema da aula, ele lança, o problema está sempre no início da aula. Você joga um contexto e manda um problema. Joga uma situação, apresenta um tema, ou na própria apresentação do tema, a pergunta já está implícita. Então, você começa sempre uma aula com uma pergunta, sempre uma aula com um problema. Ela pode ser mais ou menos explícita, mas ela está sempre lá no começo. Mas isso não é regra. Existem possibilidades pedagógicas e a organização do professor e a criatividade do professor é que vai determinar isso, que o problema ele pode estar no meio, ele pode aparecer no fim. Isso sempre vai ter, mas todo um bom plano de aula ele precisa de um problema. Como, por exemplo, pessoal, todo bom projeto de pesquisa tem uma pergunta. Tem um problema-chave, não é? A gente não está tão distante aqui. Um plano de aula, pensem sempre num plano de aula, como ele pode ser pensado como um projeto. Um plano de aula é um projeto também. É um projeto que tem uma finalidade ali muito prática, que se encerra ou que tem como resultado a prática pedagógica. Não a prática de pesquisa, mas a parte de organização do projeto. E aí, lembrando, né, quanto melhor estruturado um projeto, assim, mais, vamos dizer o seguinte, vamos fazer uma outra analogia, não vou fazer com projeto de pesquisa, vou fazer com o projeto da construção civil mesmo. Um projeto de construção civil muito bem organizado, muito bem trabalhado, muito bem calculado em todas as suas possibilidades, o que acontece com a obra? A obra, na prática, ela, atendendo o projeto, ela tende a não dar erro. O projeto na construção civil reduz a possibilidade de erro na obra. Ele não impede, veja só, o projeto é uma coisa, a prática, e aí, antecipando a discussão que é mais para as próximas aulas, o projeto, o plano de aula, ele pode estar impecável, maravilhoso, ele pode estar assim com todas as possibilidades ali bem desenhadas, com muitos recursos, mas pode acontecer de, na prática, vocês não conseguirem realizar aquele projeto, dar problema no projeto, né, no plano de aula, até troquei a ideia, mas é projeto, sim. O plano de aula pode, assim, porque prática é diferente de teoria, prática é diferente de plano, a prática é a prática tem sua lógica própria ali, tá? E a prática comporta, né, diversas coisas que estão acontecendo em sala de aula, a gente fala muito isso desde a PTD1, né? A prática, ela é maravilhosa e os resultados são inesperados, assim, são menos esperados. Agora, com o projeto bem construído, com o plano bem construído, vocês chegam para a prática muito preparados, com muitos recursos, com muitos acervos, com muitas saídas possíveis para o que vai acontecer ali, com muitas possibilidades. Então, o plano ele reduz a possibilidade de erro na prática, a possibilidade de não funcionar
direito na prática. E mesmo quando nós identificamos o erro ou não cumprimento de um plano de aula bem construído numa prática pedagógica, vocês vão perceber que imediatamente depois, naquele movimento reflexivo do professor, quando esse erro aconteceu, na verdade, aquilo só beneficiou o processo de aprendizado do grupo como um todo, da turma e do professor, porque os ajustes a serem feitos num plano que foi bem feito, mas não deu certo na prática, eles vão só potencializar aquele processo, vão só ampliar. Agora, uma coisa é certa, que se vocês forem para a prática sem o plano, sem o planejamento, a chance de dar problema, de dar erro, de dar confusão, aí ela amplia, assim, ela fica, pode dar certo, do mesmo modo como com um bom plano pode dar errado, e sem plano também pode dar certo, pode acontecer. Até pode, mas é muito difícil, é muito mais difícil, o desgaste também é muito maior do professor, é muito complicado você fazer isso, e vocês que assistiram a conversa com a Neyara, quem assistiu aqui lembra, né? Qual que foi no finalzinho a gente fez uma pergunta para ela, né? Não me lembro se fui eu ou a Celina. A dica final para quem está aí se formando. Qual que era? Quem assistiu lembra? Qual que era a fala final, assim, da Neyara? O Valdeci eu sei que assistiu. Vanessa também. Quem mais aqui assistiu? Não lembro, né? A fala final da Neyara era: não improvisem. Não improvisem. E vocês não realmente, assim, tem tudo para não precisarem improvisar, pelo menos nesse momento da prática docente de vocês, que é esse momento da fábrica, né, do laboratório, da construção. Então aqui vocês vão poder produzir bons planos, bons planejamentos, assim, vão ter condições objetivas para isso. E aí a outra coisa que eu gostaria de dizer, com todo esse discurso pró-plano de aula, a outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte, gente, as condições práticas docente, isso foi o que eu vivenciei no ensino médio, e isso é o que eu vi muitos colegas vivenciarem, nós muitas vezes não temos as condições de tempo, de organização, de estrutura escolar para produzirmos planos de aula bem organizados para todas as aulas que nós vamos dar. E aí, assim, muitos de nós se desmotivam, se desanimam de fazer essa prática e acabam abandonando assim, esse procedimento que é fundamental no processo da docência. Acabam abandonando porque não veem assim, muitas condições, né? Então, isso é algo muito importante para a gente pensar assim, por que é importante fazer um plano de aula, como isso se operacionaliza e como que a gente pode criar condições para que os professores possam fazer esses planejamentos de aula, né? Acaba assim que muitos colegas muito competentes, inclusive, assim, não têm condições de fazer os bons planos de aula, acabam fazendo mais planos de ensino, organizando, assim, os temas, as datas e, muito em cima da hora, roteirinhos, né, ou então só pedaços do que seria o plano de aula, que é, assim, a parte do desenvolvimento, escapando de responder essas perguntas, né, na construção de um próprio plano. Mas nesse processo se perde, né? Se perde o potencial ali do professor. Outras 3 perguntas. Quais são os instrumentos para lidar com o problema que nós vamos fazer da aula, né? Então, os instrumentos, eles são justamente os procedimentos, é isso que eu estava falando, né? Qual o caminho metodológico, como é que essa aula vai se desenvolver, eu vou usar o quadro, eu vou explicar, eu vou trazer um filme, qual vai ser o passo a passo. Vocês que estão fazendo oficina, todos vocês estão fazendo oficina, né? Vocês fizeram um pouco disso lá na oficina de música, vocês descreveram o caminho para a aplicação daquela ação didática, né, vocês descreveram isso sim, isso é a descrição do caminho da aula, são os instrumentos que vocês estão usando, os instrumentos teóricos também, aí vocês apontam aí, aí nesse caso assim, são instrumentos, o desenvolvimento da aula, os recursos necessários, os recursos humanos e os recursos materiais, né, então, para resolver o problema que vocês postularam ali, né, que tipo de coisa vocês vão fazer.
E quais são as operações cognitivas? Quais operações cognitivas serão realizadas? Isso pode aparecer como avaliação, pode aparecer como catarse, isso pode aparecer como sínteses, né? Então, assim, o que vocês pretendem realizar com os alunos? De que ponto a que ponto vocês querem ir, né? Qual que é o movimento, né? Quais são as... Aí vamos usar o jargão lá da pedagogia, né? Quais habilidades vocês vão mobilizar para construir a relação deles com o tema da aula e o problema que vocês propuseram. Então, quais são as operações cognitivas? E isso é muito importante de se pensar, né? O que eu vou fazer, né? Qual que é o... Aí, assim, tem a pergunta e tem a resolução dos problemas. Quais problemas os estudantes vão resolver para conseguir... para trabalhar durante essa aula, né? Então, isso precisa aparecer também. Precisa aparecer num processo, num plano de aula. Ou num plano de unidade. Às vezes você não consegue encaixar tudo isso numa aula só. E o que se espera alcançar, por fim? Em que ponto a gente chega depois, né? Quais são as transformações? O que você pretende com essa aula? O que você pretende no processo, né? No fim desse processo, o estudante deve saber reconhecer o que é um movimento social ativo, né? Saber reconhecer quais são as características de um movimento social, passar a usar essa expressão, né? Passar a reconhecer o lugar dele, enfim, se o tema for movimento social, né? Então, eu acho que essas são as perguntas fundamentais. E, pessoal, queria terminar essa nossa conversa do plano de aula com duas citações muito breves aqui, que eu acho que são inspiradoras para nós pensarmos a construção dos nossos planos. A primeira, do Paulo Freire, que é: se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos a ser possível ensinar, teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam, cheios de significação. Então, assim, pensem na hora de construir seus planos, no tema que vocês forem escolher, no conceito que vocês forem apresentar ou tentar trabalhar. Como foi que vocês aprenderam o conceito, o tema, o que vocês aprenderam, qual foi esse processo? Tentem lembrar desse processo. Na reconstrução desse processo, talvez vocês construam planos de aula muito interessantes. E o outro é um trechinho aqui de uma aula do Norbert Elias, no qual ele fala assim: analisemos o caso de dois professores, ambos igualmente inteligentes e competentes em seus campos. Um deles frio e ríspido, confiante, mas inacessível, mais interessado na matéria que em seus alunos. O outro solidário, caloroso, dotado de um entusiasmo genuíno por seu trabalho e com excelente contato pessoal com seus alunos. Nos dois casos, os alunos aprenderão com seus professores, mas o processo de aprendizado e os resultados atingidos não serão os mesmos. No primeiro caso, o aprendizado se dará mais por memorização. Com um professor assim, os alunos, na maioria dos casos, aprenderão conceitos de cor como um dever autoimposto, talvez por temerem o professor ou por necessitarem saber a matéria para o seu próximo exame. Mas raramente terão um interesse sólido e profundo na matéria. Como regra, no segundo caso, o aprendizado e o entendimento serão muito mais profundos, porque o professor influenciará os alunos em um nível intelectual e em seu senso de responsabilidade, mas também emocionalmente. Este professor terá muito mais chance de atingir o que está além da capacidade do primeiro, uma integração mais completa do conteúdo comunicado com a própria personalidade dos alunos. Será possível dizer qual é o efeito? Qual efeito esta característica não intelectual de um professor tem sobre os esforços dos alunos em aprender? Então, pessoal, o que vocês acham? Gostaram das citações? O que dá para pegar daí? Em primeiro lugar, valorizar muito o processo, né? Processo de aprendizado, não só focar no objetivo final. E em segundo lugar,
ter esse professor, né? Ou pelo menos tentar ao máximo ser. Porque até fazendo uma conexão entre as duas frases, né? Você tem que aprender com o processo e você tem que aprender ao mesmo tempo com os próprios alunos, né? Você tem que fazer todo esse processo sempre que possível, escutando, valorizando as experiências práticas de cada um. Dessa forma, eles vão ter um aprendizado, digamos assim, completo. Porque a gente pode ensinar de qualquer forma, né? Mas não vai ser um ensino completo. Então, para ser completo, a gente tem que integrar conteúdo, as vivências pessoais dos alunos e os seus próprios saberes, né? E a partir dessa integração, a gente consegue fazer um bom aprendizado, dar uma boa aula, etc. Uhum. Perfeito, perfeito. Eu fico, isso que você fala, né, Diego, me faz muito pensar, assim, como o ofício do professor nos impele a sermos sempre aprendizes, né? Nós somos aprendizes nesse processo. Somos aprendizes do próprio processo de ser professor. E é aqueles perigos, né, que a gente corre na construção da docência, né, de centralizar todo o processo no conhecimento e nisso esquecer quem é o aluno, e esquecer de si próprio também, né, das próprias condições, da autorreflexividade, mas esquecer quem são, que ali você está lidando com pessoas, né, no fim das contas o nosso trabalho reúne o que tem de mais refinado do campo intelectual com o que tem de mais refinado do campo socioafetivo, né, há um trabalho assim de muito desenvolvimento de sensibilidade. Nós não estamos prontos, em nenhum momento. Mas nós vamos, mas reconhecendo isso e reconhecendo isso que você falou, perfeito. Reconhecendo o valor do processo, eu acho que a gente vai se apropriar do que é necessário para desenvolver assim um quadro docente muito apropriado para o ensino dessa nossa disciplina na escola, que está muito ligado a um determinado plano, a um determinado projeto educacional e um projeto de sociedade, que é um projeto de sociedade que valoriza, vejam só, a sociologia ela só faz sentido numa sociedade que tem certos valores que são valores civilizacionais, né? Então, assim, existe um plano, um projeto de sociedade que aí não é referenciado direto ao nosso contexto brasileiro, ao nosso contexto cearense, ou ao nosso plano de aula ali mais local, mas a própria existência da sociologia enquanto ciência para pensar a realidade, né? Existe um projeto ali, um plano muito explícito, mas tem um plano, é um plano que racionaliza, né? Racionaliza, pensa de modo não só racional, mas de modo crítico, reflexivo sobre a própria realidade social. E esse pensar crítico e reflexivo sobre a realidade social, ele influencia também a forma como nós nos construímos professores nesse processo, e como nós vamos ensinar e como vamos construir nossos planos de aula. Pois não, Valdeci? É Valdeci? Pois não, pode falar, Valdeci. Mano, eu achei as citações muito boas mesmo, assim. Padrão, assim, o gol do Gabigol nos 91 do segundo tempo. E eu tenho, assim... e eu gostaria de ler, que eu achei que se relacionava com a conclusão do meu roteiro, do meu relatório, na verdade. Se for possível. Ótimo, ótimo, maravilhoso. Quer Começar. que eu coloque a tela aqui também, para a gente acompanhando do teu roteiro? Pode ser, se eu quiser. Vou colocar. Do teu relatório, né? Do relatório. A Uhum. conclusão.
Pode falar, Valdeci. Vou dar mais um aqui. Estão vendo, pessoal? Pode ir? Pode ir. A entrevista com o professor Augusto, como você acabou de ler, é carregada de significados positivos e negativos. O professor, como bom sociólogo que é, aponta sempre para as desigualdades sociais que interferem diretamente na dinâmica escolar e sua carreira enquanto professor. Aponta dificuldades, desvalorizações e os tremendos desafios que nós, estudantes, temos que estar preparados para enfrentar. Porém, nem ficamos desiludidos, nem achemos que o professor Augusto é um destes. Em parte pela entrevista e em parte pelo que eu conheço de seus tempos em que fui seu aluno, sei que ele exerce o seu ofício com prazer e dedicação, e é justamente disso que tiro o maior aprendizado dessa entrevista. Façamos como ele, se não unicamente por nós, que seja pelo sonho de construir uma educação cada vez mais plural e justa, em que a sociologia inevitavelmente será parte fundamental do processo. Se, por um lado, devemos entender que a caminhada não será fácil, tampouco devemos entender que ela será infrutífera. O nosso ofício exige de nós muita persistência. É preciso fincar os pés e querer. Querer saber, querer conhecer, querer construir, querer analisar, querer mudar. Querer, enfim, ensinar. E é isto. Nossa, bom demais, bom demais. Tá, aí agora foi gol do Bruno Henrique, né? Para fechar o placar. Muito bom, Valdeci. Maravilhoso, é isso mesmo. É essa força, né? Esse querer, assim. E esse querer, ele não é. Ele é uma emoção, né? É um sentimento construído coletivamente, mas é um sentimento que se trabalha também cognitivamente, né? A gente vai descortinando isso, né? As coisas não estão separadas. Então, muito legal. Parabéns aí pela análise. Que bom que deu para tirar isso das entrevistas. Pessoal, encerrando, aproveitando que estamos aqui na área do... Oh, meu Deus, eu estou falando, mas eu já tirei a transmissão, né? Aproveitando que estamos aqui no Classroom. Então, quais são os próximos passos? O que nós temos aqui? Nós vamos abrir, então, para vocês, o conteúdo já foi liberado, né? Os 3 textos que estão lá, um texto que é retirado de um livro, na verdade não é bem um livro, é uma espécie de apostila que foi construída para especialização em ensino de sociologia da Universidade Aberta do Brasil. Apesar de ser apostila, a gente às vezes tem muito pé atrás com a apostila, mas eu conheço muito bem os autores, né? A equipe que organizou são pessoas muito empenhadas em estudar e trabalhar o ensino de sociologia. Eu deixei um capítulo lá para vocês, que é do Flávio Sarandi, sobre os elementos formais do trabalho didático rotineiro. Ele está falando assim muito claramente, muito didaticamente sobre construção de um plano de ensino de um plano de aula para ensino de sociologia. Então, é um texto curtinho para vocês darem ampliarem aí o acervo de vocês. Tem também esse texto da Ilaise, é um texto assim inaugural, que depois ela replicou algumas vezes, mas eu achei que esse tem bem a ver com a cara do que a gente ia discutir hoje, que é o texto que está no caderno de metodologias de ensino de sociologia. Eu vou deixar o caderno completo também disponível para vocês no conteúdo extra, mas aqui é só esse capítulo, que é o capítulo Metodologias de Ensino e Sociologia na Educação Básica, aproximação com os fundamentos pedagógicos, como ela faz essa discussão toda de como aliar os fundamentos pedagógicos com os fundamentos teóricos conceituais das próprias ciências sociais para se organizar o ensino de sociologia. Ele é um texto assim que deu um grande impulso à organização da disciplina logo na implantação dela, e assim, eu trago ele hoje para vocês porque o contexto ele parece chamar de novo esses textos, mais do momento ali de 2007, 2006, 2008, quando a gente estava muito empenhado na luta
defesa da sociologia na educação básica. Nós precisamos da disciplina na educação básica. Então, esse texto tem um pouco desse tom e tem uma discussão também teórico-metodológica muito bem construída pela professora Ileise. E eu estou deixando também uma didática para pedagogia histórico-crítica, mas eu vou tirar aqui dos textos básicos para ninguém ficar assustado e confundir, porque aqui está o livro completo dele, tem 87 páginas, eu só quero deixar ele disponível para vocês não precisam ler esse livro no conteúdo básico, mas aqui esse livro do Gasparin é o livro que ele produziu, ele foi aluno do Saviani, e ele produziu uma didática específica para a aplicação da pedagogia histórico-crítica para as disciplinas escolares. Então, nesse sistema do Gasparin, ele tem uma proposta de formatação dos planos de ensino e dos planos de aula, seguindo a linha da pedagogia histórico-crítica, lá com 5 etapas. Eu acho muito interessante, vocês vão poder perceber que nos cadernos de metodologia, que é esse livro aqui, eu vou deixar para vocês, existem diversos planinhos de aula sobre variados temas, todos eles formatados nessa estrutura proposta pelo Gasparin, de uma didática uma didática para pedagogia histórico-crítica, né? Tem lá aulas sobre memória, sobre escola e juventude, sobre movimentos sociais no Brasil, sobre a fuga das galinhas, enfim, tem diversos planos de aula. Depois vocês dão uma olhada lá para, assim, tem coisa boa, tem coisa média, tem coisa assim, são trabalhos assim, em níveis diferentes de desenvolvimento, até porque era de gente que estava começando o PIBID, né? Como a Elisângela comentou, o PIBID, olha, desde o começo vai estimulando, né, essas práticas, com certeza, assim, nosso sonho, né, a Elisângela ainda está aí, eu não sei se ela está, mas isso vale para todo mundo, né, nosso sonho era poder replicar as atividades do PIBID e da residência pedagógica no estágio completo, assim. Então, assim, a estrutura do PIBID da residência ser a mesma do estágio. A gente não tem condições de fazer isso por conta do limite de tempo e das bolsas, né? Mas muito a gente vai tentar replicar, assim, e aí muito também no sentido oposto, assim, as disciplinas do estágio serem a estrutura que orienta o PIBID e a residência pedagógica. Vamos experimentar fazer nesse sentido, para elevar também a qualidade nos dois lados. E, enfim, e nós vamos colocar para vocês, e aí eu estou organizando com o Ilams como é que vai funcionar isso, nós vamos deixar para vocês alguns planos de aula prontos que nós realizamos, planos de aulas meus e do Ilams. São planos que foram utilizados para aulas na universidade, aula no ensino médio, para concurso. Então, o Williams colocou aqui um concurso que ele fez para professor na Universidade do Vale do Acaraú, na UES também. Eu coloquei aqui um plano que eu utilizei no Instituto Federal, também coloquei outro que eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, na educação indígena, enfim. Vocês vão ter, assim, vocês vão verificar como que a gente constrói planos de aula de modo bem diferente. Isso é interessante, mas que tanto eu quanto o Williams, na construção do plano de aula, a gente tenta responder aquelas perguntas. Então, a gente vai disponibilizar esse material para vocês, porque no fórum nós vamos já pedir para vocês responderem algo relativo aos textos que nós passamos, mas que já encaminhe para o tema, ou conceito, ou teoria que vocês vão trabalhar num plano de aula que vocês vão construir nesse movimento. Então, o portfólio desse movimento será um plano de aula que seja construído respondendo aquelas perguntas todas. Então, nós vamos colocar lá no portfólio legal para vocês um modelo de estrutura. Elisângela, a gente tem a intenção de fazer isso na PTD4. Na PTD4 a gente tem intenção de fazer assim, a gente quer mesmo, tem um momento lá na PTD4 que nós vamos pegar edital de concurso
Nós vamos escolher alguns concursos, talvez o da SEDUC, mas também concurso para graduação, também concurso para os processos seletivos de escolas particulares, de Instituto Federal, de outras maneiras, e trabalhar com edital para vocês realizarem um plano e executarem a aula e a gente vai montar uma banquinha mesmo para dar a nota como se fosse o processo, para vocês saírem assim já escolados nesse desafio, né? Isso também é parte o plano de aula é indispensável para o concurso, né? Por isso, assim, uma atenção muito, muito importante, é sempre parte da nota. Mesmo os concursos, os testes seletivos eles pedem também, normalmente, planos de aula. E, enfim, mas o portfólio desse movimento vai ser um plano de aula bem construidinho, bem passado, então vocês já vão, e assim, para o último movimento da nossa disciplina, a nossa intenção é que vocês deem a aula que vocês construíram no plano de aula deste movimento. Então, vocês vão construir o plano de aula nesse movimento, nós vamos devolver para vocês com os comentários, nós vamos debater os planos de aula de vocês. Então, a webconferência do Movimento 5 vai ser uma webconferência para nós debatermos os planos de aula. E aí a intenção é que vocês deem vocês apresentem, vocês vão dar a aula. E aí nós estamos organizando como é que vai ser, qual que vai ser o público, mas vocês vão dar uma aula real. Não vai ser uma aula fictícia, nós vamos elaborar isso, talvez os alunos sejam os alunos do liceu, do Conjunto Ceará. Eu estou organizando isso com o Manuel, vamos ver se isso encaixa. Se não forem eles, talvez os seus colegas dos primeiros anos, que estão entrando no PIBID agora. Então, assim, vocês vão ter um público e vocês vão dar uma aula, e vocês vão fazer uma coisa muito nova, que vocês vão dar uma aula remota, como essas que a gente tem feito aqui, mas isso lá no final, a gente vai fechar a disciplina com essa aulinha. E também tem algo que eu estou querendo organizar com o ILAMS, a gente ainda está pensando nisso, mas nós queremos muito dar uma devolutiva para os professores que vocês realizaram as entrevistas. Então, talvez a gente consiga reunir nesse processo os alunos para os quais vocês vão dar a aula e talvez os professores que vocês deram as entrevistas, e a gente faça isso como uma espécie de um evento. Então vamos organizar nesse sentido. Muito bem, pessoal. Foi bastante, né? Assim, foi uma aula dupla. Eu usei a minha hora e a hora do Williams para fazer essa fala toda. Espero que vocês não estejam muito cansados, espero que tenham aproveitado. Vamos encerrando por aqui. Claro, se vocês não tiverem questões ou encaminhamentos. E aí eu estou naquele momento mediúnico de esperar a manifestação de alguém. Bem, então como ninguém se manifestou, acredito que está tudo certo. Vamos dar prosseguimento, eu vou deixar ativa lá as atividades. Lembrando para quem faz oficina de ensino, e quem não faz também, Giovana também está convidada, Vanessa com certeza, que às 19h, Elisângela também, às 19h nós temos marcada a nossa partida de Kahoot com as questões que vocês criaram nas oficinas e mais umas questões que eu e o Williams colocamos lá e preparamos um Kahoot muito legal para a gente jogar às 7h, hoje às 19h. Então vai ter essa partida. Vocês também podem convidar colegas que não são das disciplinas, vocês podem convidar colegas que não são das ciências sociais, vocês podem chamar quem vocês quiserem. Claro que se não for das ciências sociais vai ficar mais difícil. Então, Valdeci, você não sabe. Porque o Williams teve esses probleminhas a semana passada, mas a gente estava querendo organizar, e fica para o próximo ano, depois quando a gente desenvolver, a gente queria fazer um evento convidando o curso de Ciências Sociais, todo mundo, inclusive aí se quisessem participar, os colegas professores, quisessem se arriscar a participar, né, porque imagina o colega aí.
E ia ter um prêmio. Ia ter o prêmio para o primeiro e para o segundo colocado. O prêmio para o primeiro colocado era o dicionário de ensino de sociologia, a versão física do dicionário, e o prêmio para o segundo colocado ia ser um livro que o Williams também tem, que eu já esqueci qual que era, que ele ia colocar lá. E a gente não desistiu dessa ideia de fazer um evento, mas assim, muito no espírito de fazer uma confraternização. Mas aí nós tivemos alguns problemas durante a semana e não deu para a gente dar também aquele feedback bom para vocês nas questões, para logo mais, então ficou uma coisa assim mais fechadinha aqui para nós, para as oficinas. Mas como como a gente vai unificar o jogo e vai ser uma turma contra a outra, dessa vez a gente vai fazer a atividade por times, então não vai ter prêmio. Aí a aposta fica com vocês aí, eu não vou colocar. E assim, até às 6 horas eu ainda vou receber questões, se alguém quiser enviar, tá bom? Porque depois eu preciso fazer revisõezinhas ali e deixar o Kahoot bem preparado. É isso aí, gente. Boa tarde e até logo mais para quem aparecer, até daqui a 1 hora e meia, e para os outros, sigo à disposição aí durante a semana, vamos nos falando, chat na semana que vem para discutirmos como estão os planos de aula, tá bom? Um abração. Boa tarde, professor. Um abraço.